A enfermeira foi demitida do hospital após ser acusada de negligência com um paciente milionário. 3 meses depois, havia um carro de luxo próximo à sua humilde casa. O relógio do corredor marcava 5h40 da manhã, quando Camila Silva ajustou o crachá no bolso do uniforme branco impecável. Seus olhos, levemente cansados após o plantão noturno, ainda guardavam aquele brilho característico de quem faz o que ama. Passou os dedos distraidamente pelo medalhão dourado que carregava sempre consigo. Pendurado no pescoço, sua única joia, um objeto antigo que ganhara dos pais adotivos quando se formou na faculdade. "Bom dia, Camila. Já vai sair?" perguntou Teresa Duarte, a enfermeira-chefe. Uma mulher de 50 anos, que tinha sido sua mentora desde o primeiro dia no hospital. "São Rafael. Preciso passar no mercado antes de ir para casa." "Mamãe está com aquela tosse de novo." Teresa apertou levemente o ombro da jovem enfermeira. "Você precisa descansar também. Está emendando plantões há 2 semanas." Camila abriu um sorriso cansado. "É só até pagar o tratamento dela. Depois volto ao horário normal." Camila Silva tinha 31 anos, mas sua competência em cardiologia a fazia parecer mais experiente do que sugeria sua juventude. Filha de uma lavadeira e um pedreiro, cresceu vendo os pais chegarem em casa com as mãos calejadas e um sorriso no rosto por terem garantido mais um mês de seus estudos. Formou-se com honras e, por mérito próprio, conseguiu uma bolsa para especialização em cardiologia, algo impensável para alguém de sua origem. Há 8 anos, no São Rafael, o hospital mais prestigioso de São Paulo, Camila conquistara o respeito dos médicos mais exigentes, e foi exatamente esse histórico impecável que a colocou naquela manhã diante da diretoria do hospital, em uma convocação inesperada. Enfermeira Silva começou o DR. Ricardo Bastos, diretor clínico, um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos nas têmporas e óculos de armação cara. "Temos um caso especial que exige discrição absoluta e competência incontestável." Camila assentiu. Sentindo o peso da responsabilidade antes mesmo de saber do que se tratava, o Sr. Sérgio Nogueira deu entrada ontem à noite. Teve um quadro de angina instável. Camila conteve a surpresa. Sérgio Nogueira era um dos empresários mais poderosos do Brasil, dono de um império no setor de construção civil e finanças. Seu nome frequentava não apenas as páginas de economia, mas também as colunas sociais, onde a família Nogueira era descrita como a realeza não oficial de São Paulo. Ele está estabilizado, mas sua condição é delicada. A família solicitou uma enfermeira exclusiva, 24 horas. Seu nome foi o primeiro da lista. "Estou à disposição, doutor." EDR. Ricardo a encarou por alguns instantes antes de adicionar. "Entenda a importância deste caso, Silva. A família Nogueira é a maior doadora do hospital. Qualquer erro ou indiscrição seria problemático." Havia algo no tom dele que a incomodou, uma insinuação que ia além da responsabilidade profissional. Mas Camila manteve sua postura. Como em qualquer caso, "Darei o meu melhor." No 10º andar, a área nobre do hospital, como era chamada pelos funcionários, Camila foi recebida por uma mulher elegante de aproximadamente 45 anos, cabelos perfeitos e joias discretas, mas visivelmente caras. Patrícia Cunha. Apresentou-se com um sorriso que não chegava aos olhos. "Sou nora do Sr. Nogueira. Você deve ser a enfermeira." O modo como disse enfermeira carregava um leve tom de desdém que Camila já conhecia bem. O mesmo tom usado por familiares ricos que viam a equipe de enfermagem como serviçais, não como profissionais de saúde. Camila Silva, especialista em cardiologia. "Ficarei responsável pelos cuidados do Sr. Nogueira." Patrícia a examinou de cima a baixo. "Espero que seja tão competente quanto dizem. Meu sogro não é um paciente qualquer." "Nenhum paciente é, senhora Cunha." A resposta educada, mas firme, pareceu surpreender a mulher, que deu um passo para o lado, permitindo que Camila entrasse no quarto. Sérgio Nogueira parecia menor e mais frágil do que nas fotos das revistas. Aos 78 anos, o empresário tinha o rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos, quando se abriram ao perceber a presença dela, ainda guardavam uma vivacidade impressionante. "Bom dia, Ser Nogueira", disse Camila, aproximando-se com um sorriso gentil. "Sou Camila Silva, enfermeira especialista que cuidará do senhor."
O idoso a observou com curiosidade por alguns instantes. Você me lembra alguém? Murmurou ele com a voz rouca. Pai, não se canse, interrompeu Patrícia, aparecendo ao lado de Camila. A enfermeira está aqui apenas para monitorar seus sinais vitais e medicação. Camila notou como a nora fazia questão de diminuir sua função, mas manteve o profissionalismo. Nos dias que se seguiram, Camila estabeleceu uma rotina meticulosa de cuidados, monitorava os sinais vitais, administrava a medicação nos horários exatos e mantinha registros detalhados de qualquer alteração. Mais do que isso, fazia companhia ao idoso durante as longas horas da madrugada. Quando o silêncio do hospital se tornava opressivo, Sérgio, inicialmente reservado, começou a se abrir. Contava histórias de sua juventude, da construção do Império Nogueira, e ocasionalmente fazia perguntas sobre a vida dela. Onde aprendeu a ser tão humana? Perguntou ele certa noite, enquanto Camila ajustava o travesseiro. A maioria dos médicos e enfermeiros me trata como um conjunto de números e gráficos. Camila sorriu. Aprendi com meus pais. Eles trabalharam a vida toda para pessoas ricas, mas nunca perderam a dignidade ou a gentileza. Sérgio a encarou com uma expressão indescritível. Você usa esse medalhão sempre. Camila tocou a pequena joia dourada no pescoço. É meu amuleto. Ganhei dos meus pais quando me formei. O olhar de Sérgio fixou-se no medalhão por mais tempo do que seria natural. Mas ele nada disse. Na terceira semana de internação, Camila notou mudanças sutis no comportamento da família. Patrícia aparecia com mais frequência, sempre quando Sérgio estava dormindo, e observava Camila com desconfiança crescente. Lederry, Ricardo também fazia visitas incomumente frequentes, muitas vezes sussurrando com Patrícia em cantos afastados do quarto. O momento mais estranho ocorreu quando Camila encontrou Sérgio mexendo em uma pasta de documentos que mantinha guardada na gaveta da mesa de cabeceira. Preciso que guarde um segredo, enfermeira, disse ele, gesticulando para que ela se aproximasse. Há coisas que descobri, coisas sobre minha própria família que nem eu sabia. Ele hesitou, como se pesasse o quanto poderia confiar nela. Tenho um filho na Europa, o Daniel. Mandei uma carta para ele quando chegar. Quero que... A porta se abriu de repente, interrompendo a conversa. Patrícia entrou acompanhada do DDR. Ricardo. Tudo bem por aqui? Perguntou o médico, olhando de Sérgio para Camila com suspeita. Apenas conversando com minha enfermeira, respondeu Sérgio, fechando a pasta rapidamente. Ela é uma excelente profissional. Sabia que se formou com honras. O elogio, embora sincero, parecia ter o propósito de desviar a atenção. Camila percebeu o olhar que Patrícia lançou para a pasta e depois para ela. Naquela noite, após administrar o medicamento noturno, Camila observou Sérgio adormecer. Havia algo estranho no ambiente do quarto. Uma tensão que ia além da doença do paciente. Enquanto ajustava o monitor cardíaco, não pôde deixar de pensar que estava no meio de algo maior do que simplesmente cuidar de um paciente idoso. O que ela não sabia era que, dentro de poucas horas, sua vida mudaria para sempre. O relógio digital na parede do quarto 1001 marcava 3h17 da manhã, quando Camila percebeu uma alteração nos batimentos cardíacos de Sérgio. Não era nada alarmante ainda, apenas uma pequena elevação na frequência. Mas seus anos de experiência em cardiologia haviam lhe ensinado a não ignorar mesmo os sinais mais sutis. O Sr. Nogueira, chamou baixinho, aproximando-se da cama. O empresário abriu os olhos lentamente, um leve desconforto visível em sua expressão. Estou sentindo um aperto, murmurou ele, levando a mão ao peito. Não é forte, mas... Camila agiu com a rapidez e precisão que a tornaram respeitada no hospital. Checou os sinais vitais, ajustou o monitor cardíaco e preparou-se para administrar a medicação de emergência que estava prescrita para casos como este. Vou aplicar o nitrato sublingual que o DDR Ricardo prescreveu, explicou ela com voz calma, enquanto tirava o medicamento do pequeno armário ao lado da cama. Foi nesse momento que notou algo estranho. A embalagem do medicamento, que ela havia checado no início do plantão, parecia ligeiramente diferente. A cor do selo de segurança não era exatamente a mesma. Para qualquer outro profissional, seria um detalhe insignificante. Mas Camila era meticulosa demais para ignorar. Hesitou por um segundo, olhando para o rosto cada vez mais pálido de Sérgio.
O que foi? Perguntou ele, percebendo sua pausa. Nada. Só estou garantindo a dosagem correta. Mentiu ela, optando por usar uma ampola reserva que mantinha em seu kit pessoal de emergência, sempre idêntico ao que todo enfermeiro de plantão devia carregar. Após administrar o medicamento, Camila monitorou atentamente os sinais vitais de Sérgio. No entanto, ao contrário do alívio esperado, a situação piorou rapidamente. Os batimentos aceleraram de forma alarmante, a pressão despencou e o monitor começou a emitir alertas sonoros. Senhor Nogueira, chamou Camila. Mais alto agora, enquanto pressionava o botão de emergência. Os olhos do idoso se arregalaram em pânico, suas mãos agarrando o lençol com força. Estava tendo uma crise cardíaca grave. A equipe de emergência chegou em menos de 1 minuto, com o DR, Ricardo liderando, curiosamente rápido para alguém que não estava de plantão naquela madrugada. O que aconteceu? Exigiu ele, empurrando Camila para o lado enquanto os outros profissionais cercavam a cama. Alteração nos batimentos, seguida de queda de pressão e sinais de isquemia, relatou ela, profissional. Administrei o nitrato conforme prescrito, mas... Qual nitrato de onde? Cortou Ricardo, sem olhá-la nos olhos, enquanto preparava o desfibrilador, do estoque do quarto. Mas notei algo estranho na embal. Afaste-se, ordenou ele. Deixe-nos trabalhar. Os próximos 20 minutos foram um turbilhão. A equipe lutou para estabilizar Sérgio, enquanto Camila, empurrada para um canto do quarto, observava com crescente angústia. Havia algo errado na forma como tudo estava acontecendo. O tratamento aplicado por Ricardo parecia inadequado, não seguia totalmente o protocolo para aquele tipo específico de crise. Quando finalmente conseguiram estabilizar o paciente, Patrícia já estava no quarto. Mais uma coincidência estranha para aquela hora da madrugada. Seu rosto maquiado, mesmo àquela hora, exibia uma expressão que oscilava entre preocupação e algo que Camila não conseguia identificar. O que aconteceu com meu sogro? Perguntou ela, diretamente para Ricardo. Ignorando Camila, o médico lançou um olhar rápido para a enfermeira antes de responder. Aparentemente, houve uma reação adversa à medicação. Estamos investigando. Reação adversa, repetiu Patrícia, virando-se finalmente para Camila. Você administrou a medicação errada. De forma alguma, respondeu Camila, mantendo a compostura. Segui exatamente o protocolo, mas notei uma alteração na embalagem do medicamento. Que alteração? Interrompeu Ricardo, subitamente interessado. O selo de segurança tinha uma coloração diferente do usual. Por isso usei uma ampola do meu kit pessoal que... Você está insinuando que o medicamento do hospital estava adulterado? A voz de Ricardo soou perigosamente calma. Camila percebeu a armadilha na pergunta. Estou apenas relatando uma observação. O medicamento que administrei era o correto. O olhar trocado entre Patrícia e Ricardo foi breve, mas revelador. Havia algo combinado ali. Uma cumplicidade que fez Camila sentir um arrepio na espinha. Precisaremos fazer uma análise completa, disse Ricardo, virando-se para a equipe. Solicitem exames toxicológicos urgentes e quero o medicamento que estava no armário para análise. Camila percebeu que o frasco original havia desaparecido da mesa lateral onde o deixara. Na manhã seguinte, o Hospital São Rafael fervilhava com rumores. Camila, chamada à sala da diretoria antes mesmo do fim de seu plantão, encontrou não apenas Ricardo, mas também o diretor administrativo e 2 membros do conselho, enfermeira Silva. Começou o diretor administrativo, um homem que ela raramente via nos corredores do hospital. Estamos diante de uma situação extremamente grave. Ricardo assumiu a palavra. A análise preliminar do sangue do senhor Nogueira mostrou níveis alarmantes de uma substância que potencializa os efeitos do medicamento cardíaco, criando risco de parada. Isso explicaria a crise súbita. Camila sentiu o sangue gelar. Mas isso é impossível. As únicas pessoas com acesso ao quarto nas últimas 12 horas foram você e a equipe de emergência, continuou Ricardo. E o mais preocupante, encontramos uma ampola semelhante no seu armário pessoal. O quê? Camila quase gritou. Isso é absurdo. Eu jamais. Temos as imagens da câmera de segurança, mentiu Ricardo, sabendo que as câmeras do corredor haviam sido coincidentemente desligadas para manutenção na noite anterior. E o testemunho da família.
O diretor administrativo pigarreou, claramente desconfortável. Senhorita Silva, entendemos sua dedicação durante todos esses anos, mas a evidência é fabricada, interrompeu ela levantando-se. Isso é uma armação. O medicamento no quarto estava alterado. Por isso usei o meu próprio. Que conveniente, observou Ricardo friamente. Infelizmente, o medicamento alterado que você menciona não foi encontrado. Camila olhou incrédula de um rosto para outro. Vocês não podem acreditar nisso. 8 anos de serviço impecável. Considere-se suspensa até a conclusão da investigação, declarou o diretor. Por favor, entregue seu crachá e pertences do hospital imediatamente. Ao sair da sala da diretoria, Camila encontrou o corredor principal repleto de colegas que evitavam seu olhar. Notícias corriam rápido em hospitais. Teresa, sua mentora, foi a única a se aproximar. Camila, o que aconteceu? Com voz embargada. Ela explicou a situação absurda. Teresa apertou sua mão. Isso não faz sentido. Conheço você. Preciso ver o Sr. Nogueira. Insistiu Camila. Ele saberá que não fiz nada disso. Teresa balançou a cabeça tristemente. Ele está em coma induzido, Camila. E a família solicitou explicitamente que você seja mantida longe dele. Ao deixar o hospital naquela tarde cinzenta de inverno, Camila sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seu celular não parava de tocar. Jornalistas de plantão já haviam captado a história. Enfermeira de renomado hospital suspeita de negligência com magnata. Dizia a manchete que alguém lhe mostrou no ônibus. Em casa, sua mãe a esperava na pequena sala. O rosto marcado pela preocupação e pela doença respiratória crônica que a afligia. Filha, o que é isso que estão dizendo na televisão? Camila deixou a bolsa cair no chão e finalmente permitiu que as lágrimas viessem, enquanto abraçava a mãe. Não conseguia afastar o pensamento de que aquilo era apenas o começo. A influência da família Nogueira se estendia muito além dos muros do hospital, e ela, uma simples enfermeira de origem humilde, acabara de se tornar inimiga deles. O que ela não imaginava era que, a quilômetros dali, em um aeroporto europeu, um homem de olhos intensamente parecidos com os de Sérgio embarcava em um voo com destino a São Paulo, carregando uma carta que mudaria tudo. 3 semanas se passaram desde a fatídica noite no hospital. São Rafael. O outono pintava São Paulo com tons de laranja e marrom. Mas para Camila, o mundo havia perdido suas cores. Sentada na pequena mesa da cozinha, ela abria o jornal com mãos trêmulas. A notícia não estava mais na primeira página, mas ainda ocupava um espaço considerável na seção de saúde. Conselho de Enfermagem abre investigação sobre caso Nogueira. Abaixo, uma foto sua saindo do hospital, rosto abaixado, tentando se esconder dos flashes. Não devia ficar lendo essas coisas, minha filha, disse Dona Rosa, sua mãe. Enquanto servia um café simples, a tosse crônica interrompeu brevemente suas palavras. Só faz mal? Camila fechou o jornal com um suspiro. Preciso saber o que estão dizendo, mãe. Minha defesa depende disso. A pequena casa no bairro periférico de São Paulo, que antes parecia um refúgio acolhedor após os longos plantões, agora tinha se transformado em uma espécie de prisão. Camila raramente saía, exceto para procurar emprego ou comprar remédios para a mãe. O dinheiro da reserva vai acabar logo, murmurou, mais para si mesma, olhando a caderneta de poupança onde anotava meticulosamente cada gasto. Dona Rosa sentou-se com dificuldade na cadeira à frente. E posso voltar a lavar roupa para fora? A Dona Margarida sempre. Nem pensar, cortou Camila, pegando a mão da mãe entre as suas. Sua doença pulmonar só vai piorar se você voltar a trabalhar com umidade. Vou dar um jeito. Mas dar um jeito estava se mostrando quase impossível, nas últimas semanas. Camila havia enviado currículos para mais de 20 hospitais e clínicas. As respostas, quando vinham, eram sempre evasivas. Ninguém dizia diretamente, mas estava claro. A influência dos Nogueira fechara as portas do mercado de trabalho para ela. Depois do café, Camila retirou uma pequena caixa de costura do armário. Dentro estavam alguns bordados que começara a fazer para distrair a mente das preocupações. Eram desenhos simples de flores e pássaros que aprendera com a mãe na infância. Esses estão lindos, comentou Dona Rosa, examinando um guardanapo com delicadas margaridas bordadas nas bordas.
Por que não leva alguns para vender na feira de sábado? A sugestão, que inicialmente soou desesperada, acabou se transformando na primeira pequena luz em meio à escuridão. No sábado seguinte, Camila instalou-se com uma pequena mesa na feira do bairro, expondo toalhinhas, guardanapos e pequenas almofadas bordadas. As primeiras horas foram desanimadoras. As pessoas paravam, admiravam, mas seguiam sem comprar. Foi quando uma senhora idosa se aproximou, olhando fixamente para Camila. Você não é aquela enfermeira do caso Nogueira. Camila sentiu o estômago afundar. Ali estava, o reconhecimento que tanto temia. Sou eu, sim, respondeu, preparando-se para o julgamento. Para sua surpresa, a senhora sorriu. Minha filha trabalha no São Rafael, na limpeza. Ela sempre dizia que você era a única enfermeira que sabia o nome de todos os funcionários, mesmo os invisíveis. A senhora pegou 2 toalhinhas. Vou levar estas. E se precisar de ajuda, meu neto tem asma. Sei como é difícil cuidar de alguém com problemas respiratórios. Aquele pequeno gesto de solidariedade foi o primeiro de vários aos poucos. Os vizinhos do bairro, pessoas simples que conheciam Camila desde a infância, começaram a procurá-la não apenas pelos bordados, mas também por conselhos de saúde. Meu menino está com febre desde ontem, dona Camila. A senhora pode dar uma olhadinha. Essa receita que o posto me deu está certa. Não entendi direito como tomar. Minha pressão anda alta. A senhora poderia medir para mim em pouco tempo? A pequena sala de estar transformou-se em uma espécie de consultório informal. Camila nunca cobrava pelos conselhos, mas as pessoas insistiam em retribuir com o que podiam. Alguns ovos, um pacote de café, uma galinha caipira, era pouco, mas ajudava a manter as contas em dia. Numa tarde particularmente movimentada, enquanto media a pressão de seu Antônio, um senhor que sofria de hipertensão, Camila foi surpreendida pela visita de Teresa, sua antiga mentora do hospital. Posso entrar? Perguntou ela, parada na porta entreaberta, observando a fila de pessoas na varanda. Camila quase derrubou o aparelho de pressão. Teresa! Que surpresa! As 2 mulheres se abraçaram brevemente antes de Teresa olhar ao redor, impressionada com a quantidade de pessoas esperando. Vejo que você não consegue ficar longe da profissão. Apenas dou alguns conselhos. Nada que possa ser considerado exercício ilegal da medicina, esclareceu Camila, cautelosa. Teresa sorriu, compreensiva. Não estou aqui para julgar, querida. Vim trazer notícias. Camila indicou a pequena cozinha, onde poderiam conversar com mais privacidade. Como está o senhor? Nogueira, foi a primeira pergunta que fez, enquanto colocava água para ferver. Teresa sentou-se, ajeitando o uniforme que ainda vestia. Estável, mas ainda em coma induzido. O DR, Ricardo não permite que ninguém fique sozinho com ele, exceto a família. E as investigações, oficialmente, estão em andamento. Mas entre nós, Teresa baixou a voz. Está tudo sendo abafado. O laboratório que analisou seu kit pessoal é de propriedade de um primo distante da família Nogueira. Camila balançou a cabeça incrédula. E ninguém questiona isso. Você conhece o sistema? Ninguém quer se indispor com os Nogueira. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo barulho da água fervendo. Teresa tirou um pequeno envelope da bolsa. Consegui isso para você. Não é muito. Mas alguns de nós fizemos uma vaquinha. Não posso aceitar, protestou Camila, embora seus olhos marejassem diante do gesto. Não é caridade. É justiça, ao menos um pouco dela. Teresa segurou as mãos de Camila entre as suas. E tem mais uma coisa. Seu prontuário de funcionária sumiu do sistema do hospital. Todos os seus registros de excelência, suas avaliações perfeitas, apagados. Aquela era a confirmação final. O objetivo não era apenas afastá-la de Sérgio, mas destruir sua carreira completamente. Quando Teresa partiu, Camila retomou os atendimentos com renovada determinação. Se não podia exercer sua profissão oficialmente, faria o que pudesse naquele pequeno canto da cidade. Longe dos holofotes e do poder corrupto, as semanas se transformaram em meses. O trabalho comunitário de Camila cresceu, assim como sua reputação local. A enfermeira dos pobres, como alguns a chamavam, tornou-se conhecida além do bairro. Pessoas de comunidades vizinhas começaram a procurá-la. Com o aumento da demanda, Camila sentiu a necessidade de organizar melhor seus conhecimentos.
reabriu os livros de enfermagem e medicina, estudando à noite depois que os pacientes iam embora. Improvisou um pequeno estoque de medicamentos básicos, analgésicos, anti-inflamatórios, antialérgicos, sempre orientando sobre o uso correto e encaminhando casos mais graves para o posto de saúde. Em uma noite particularmente fria, enquanto organizava suas anotações sobre os atendimentos do dia, Camila ouviu um ruído no quarto da mãe. Mãe, está tudo bem. Dona Rosa estava sentada na cama, lutando para respirar. Um acesso de tosse mais forte deixou um lenço manchado de vermelho entre seus dedos trêmulos. Não é nada, filha. Só preciso descansar. Mas Camila sabia que era muito mais grave. A doença pulmonar crônica estava piorando. E sem o plano de saúde que tinha quando trabalhava no hospital, as opções de tratamento eram limitadas. Naquela madrugada, sentada ao lado da cama da mãe, monitorando sua respiração difícil, Camila sentiu o peso de toda a injustiça que sofrera. Não era apenas sua carreira que tinha sido destruída, mas a saúde e o bem-estar de quem mais amava também estavam em risco. Do lado de fora da pequena casa, a chuva fina começou a cair, trazendo aquela melancolia típica das noites de outono em São Paulo. Camila apertou o medalhão dourado que nunca tirava do pescoço, buscando forças onde parecia não haver mais nenhuma. O que ela não sabia era que, em breve, aquela mesma chuva traria à sua porta um visitante inesperado, carregando consigo o passado que ela desconhecia e o futuro que jamais imaginou. A chuva, que começara como uma garoa fina, transformou-se numa tempestade ao amanhecer. Camila, que passara a noite ao lado da mãe, observava as gotas escorrerem pela janela, enquanto preparava um chá de ervas para aliviar a respiração de Dona Rosa. Os remédios estavam acabando, e o dinheiro para comprá-los também. Vou até a farmácia ver se consigo negociar aqueles medicamentos, disse para a mãe, que assentiu fracamente. O relógio marcava pouco mais de 7 da manhã, quando Camila vestiu o único casaco impermeável que possuía, e saiu, protegendo-se como podia da chuva intensa. As ruas do bairro, sem sistema adequado de drenagem, já estavam alagadas em vários pontos, formando pequenos lagos que ela precisava contornar. Na farmácia, o Sr. Juvenal, um senhor de 60 anos que conhecia Camila desde criança, ouviu seu pedido com expressão preocupada. Posso parcelar em 3 vezes, Camila, mas mais que isso fica difícil. A distribuidora não espera. Entendo, Sr. Juvenal. Já ajuda muito, no caminho de volta. Carregando a sacola de remédios protegida dentro da jaqueta, Camila pensava em como conseguiria o restante do dinheiro. Os bordados rendiam pouco, e os pacientes do bairro, embora generosos, eram tão pobres quanto ela. Estava tão absorta em seus pensamentos que quase não notou o carro estacionado em frente à sua casa. Um sedã preto, modelo importado, completamente fora de lugar naquela vizinhança simples. Instintivamente, apertou o passo. Ao se aproximar, viu um homem de costas, conversando com seu antenor, vizinho da frente, alto, cabelos escuros, vestido com roupas caras mas discretas. Ele gesticulava enquanto o idoso apontava para a casa dela. Seu coração acelerou. Seria algum advogado dos Nogueira? Algum jornalista procurando renovar o escândalo? Ou pior, alguém do Conselho de Enfermagem para investigar denúncias de prática ilegal? Quando estava a alguns metros de distância, o homem se virou. Camila congelou. Aquele rosto. Havia algo estranhamente familiar nele. Os olhos, principalmente, intensos e penetrantes, exatamente como os de Senhorita Silva, perguntou ele, aproximando-se com um guarda-chuva. Sou Daniel Nogueira. O choque fez Camila recuar um passo. Era o filho mais velho de Sérgio, o cirurgião cardíaco, que, segundo comentários no hospital, estava na Europa há anos. O que quer comigo? Perguntou defensivamente, sem aceitar o abrigo do guarda-chuva que ele oferecia. Daniel baixou o braço, compreendendo sua hostilidade. Precisamos conversar em particular. Camila olhou ao redor. Alguns vizinhos observavam a cena curiosamente de suas varandas. Não tenho nada a dizer para a família Nogueira. Tenho informações sobre a noite em que meu pai teve a crise cardíaca, insistiu ele baixando a voz. E sobre o que aconteceu depois, algo no tom dele a fez hesitar. Não era acusatório, mas investigativo. 5 minutos na varanda.
concordou finalmente. Dentro de casa, Dona Rosa dormia, exausta após a noite difícil. Camila deu os remédios para a vizinha que viera ajudar e conduziu Daniel até a pequena varanda coberta, onde os atendimentos comunitários geralmente aconteciam. O contraste não poderia ser maior. Ele, impecavelmente vestido, sentado em uma cadeira simples de plástico. Ela, molhada da chuva, cabelos desgrenhados, em uma casa humilde que denunciava suas dificuldades financeiras. Por que veio? Perguntou diretamente, sem oferecer café ou qualquer outra cortesia. Daniel estudou o rosto dela por alguns instantes antes de responder. Estive fora do país nos últimos meses. Pesquisa médica na Suíça. Só soube do que aconteceu quando meu pai já estava em coma induzido. Sinto muito por ele. Não parece, observou Daniel, sem hostilidade. O que esperava? Compaixão pela família que destruiu minha carreira. Camila cruzou os braços. Seus 5 minutos estão passando. Daniel abriu a pasta que carregava e tirou um envelope. Antes de ter a crise que o levou ao coma, meu pai me enviou isto. Chegou na Suíça um dia antes do incidente. Entregou o envelope para Camila. Dentro havia uma carta escrita à mão, em papel timbrado com o brasão dos Nogueira. Daniel, se estiver lendo isto, algo pode ter acontecido comigo. Nos últimos meses, descobri informações que mudaram tudo o que sabia sobre nossa família. Contratarei uma enfermeira especialista chamada Camila Silva para cuidar de mim no hospital. Não é coincidência. Preciso que volte e investigue discretamente. Não confie em Patrícia. Nem no DR, Bastos. Tenho razões para acreditar que Camila Silva é muito mais importante para nossa família do que qualquer um imagina. A chave para entender está no medalhão que ela usa, idêntico ao que dei ao seu irmão Samuel antes do acidente. Impossível ser coincidência. Tem uma investigação em andamento. Os documentos estão no cofre do meu escritório em casa. Código já conhecido por você. Seja cauteloso, seu pai. Camila leu a carta 2 vezes, tentando processar as informações. Sua mão instintivamente tocou o medalhão no pescoço. Isto não faz sentido, murmurou. Nunca conheci seu irmão. Este medalhão foi um presente dos meus pais quando me formei. Daniel inclinou-se para a frente. Meu irmão Samuel morreu há 10 anos. Em um acidente de carro. Estava procurando alguém, uma mulher chamada Rosana que trabalhava na mansão. O nome atingiu Camila como um soco. Rosana era o nome de sua mãe biológica, segundo o pouco que Dona Rosa havia contado sobre sua adoção. Isso é algum tipo de armadilha? Perguntou subitamente desconfiada. Uma provocação para me fazer dizer algo que possa ser usado contra mim. Não estou aqui para acusá-la, senhorita Silva. Vim porque preciso encontrar a verdade. Qual verdade? Se meu pai estava certo. Se você realmente tem alguma conexão com minha família. E mais importante, se o que aconteceu com ele no hospital não foi uma reação adversa, mas algo planejado. Camila riu sem humor. Agora acreditam em mim, depois que destruíram minha vida. Não fui eu quem destruiu sua vida, respondeu ele calmamente. Nem meu pai. Pelo contrário, a carta sugere que ele suspeitava de algo e confiava em você. Um acesso de tosse vindo do quarto interrompeu a conversa. Camila levantou-se imediatamente. Tenho que ver minha mãe. Ela está doente. Doença pulmonar crônica. Piorou desde que perdi o plano de saúde do hospital. Camila o encarou desafiadoramente. Outra consequência das acusações da sua família. Daniel pareceu genuinamente perturbado. Posso ajudar? Sou médico e... Não precisamos de caridade dos Nogueira. O orgulho na voz dela era evidente. Apesar de toda a dificuldade, Daniel admirou isso, mesmo que não demonstrasse. Não é caridade, se estou certo. E meu pai também estava. Há muito mais em jogo aqui. Nesse momento, Dona Rosa apareceu na porta, apoiada na parede, olhando curiosamente para o visitante. Quem é, filha? Um médico. Mãe, o Doeri. Nogueira está de passagem. Os olhos da senhora idosa se arregalaram ao ouvir o sobrenome. Nogueira, da família. Sim, mãe. Mas ele já está de saída. Daniel levantou-se, mas não se moveu para ir embora. Senhorita Silva, entendo sua desconfiança, mas preciso que entenda algo. Se meu pai estava certo, e acredito que estava, tanto sua vida quanto a dele estão em perigo. O que quer de mim? Que venha comigo ao escritório dele.
Para vermos os documentos da investigação que mencionou na carta, Camila balançou a cabeça incrédula. Entrar na casa dos Nogueira deve estar brincando. Patrícia está no hospital a maior parte do tempo. A mansão estará praticamente vazia, exceto pelos funcionários. Por que confiaria em você? Daniel tirou do bolso um pequeno objeto e entregou a ela. Era uma cópia exata do medalhão que Camila usava. Porque tenho a outra metade da história. E porque, se estou certo, você não é apenas uma enfermeira injustiçada. É parte da família Nogueira. Quer queira, quer não. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pela respiração difícil de Dona Rosa, que observava a cena sem entender completamente. Amanhã, disse finalmente Camila. Preciso organizar os medicamentos da minha mãe primeiro. Daniel assentiu, entregando um cartão com seu número. Virei buscá-la às 10 horas. Caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Senhorita Silva, sei que não tem motivos para confiar na minha família, mas acredite. Vim buscar justiça, não apenas para meu pai, mas também para você. Quando a porta se fechou atrás dele, Camila sentou-se na cadeira, segurando o medalhão e sua réplica nas mãos, sentindo como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. O mundo que conhecia, sua história, sua identidade, tudo estava prestes a mudar. Quem era ele, filha? O que queria? Perguntou Dona Rosa, ainda confusa. Camila olhou para a mãe adotiva, a mulher que a criara com tanto amor, e percebeu que algumas verdades são difíceis demais para serem compartilhadas. Alguém com perguntas, mãe. Muitas perguntas lá fora. A chuva finalmente começava a diminuir. Mas a tempestade na vida de Camila apenas começava. A manhã seguinte amanheceu clara após a tempestade, como se a natureza quisesse contradizer a tempestade interior que Camila enfrentava. Ela mal dormira, revirando na cama enquanto as palavras de Daniel e a carta de Sérgio ecoavam em sua mente, às 9h30. Após certificar-se de que a vizinha Dona Marlene ficaria com sua mãe, Camila preparava-se para o encontro que poderia mudar tudo. Vestiu a melhor roupa que tinha, uma calça jeans sem desgastes e uma blusa azul simples, mas elegante, guardada para ocasiões especiais que raramente aconteciam. Tem certeza que deve ir? Filha, perguntou Dona Rosa, sentada na cama, olhando-a com preocupação. Essa família já nos trouxe tanto sofrimento. Camila ajustou o medalhão no pescoço, o objeto que agora carregava muito mais peso simbólico do que jamais imaginara. Preciso descobrir a verdade, mãe. Se existe uma chance de limpar meu nome. Não completou a frase. Havia algo mais que a impulsionava, além da busca por justiça profissional. Uma dúvida que nunca tivera antes. Quem realmente era, às 10h em ponto, o sedã preto estacionou em frente à casa. Daniel, pontual como um bom médico, vestia roupas mais casuais hoje, calça escura e camisa de botão sem gravata. Parecia querer diminuir a distância social evidente entre eles. Bom dia, cumprimentou ele, abrindo a porta do carro para ela. Camila hesitou brevemente antes de entrar. Estava literalmente entrando no território inimigo. Durante o trajeto, o silêncio predominou. São Paulo desfilava pela janela, a cidade de extremos onde mansões e favelas se avizinhavam. Separadas por muros altos e sistemas de segurança, à medida que se aproximavam do bairro dos Jardins, as ruas ficavam mais arborizadas, as casas mais imponentes. Por que acredita em mim? Perguntou Camila subitamente, quebrando o silêncio. Por que não pensa, como os outros, que sou apenas uma enfermeira negligente? Daniel manteve os olhos na estrada. Primeiro, porque conheço o trabalho do DTR, Ricardo Bastos, há anos e nunca confiei nele. Segundo, porque conheço meu pai. Ele não confiaria seus cuidados a alguém que não fosse excepcional. E terceiro, hesitou, porque algo em você me parece familiar, de um jeito que não consigo explicar. A mansão Nogueira surgiu imponente após uma curva, construída nos anos 1940. Misturava elementos neoclássicos com detalhes modernistas, cercada por um jardim impecável, aos olhos de Camila. Parecia mais uma fortaleza do que um lar. Patrícia está mesmo no hospital? Perguntou, enquanto passavam pelo portão principal. Bom, sim, ela raramente deixa o lado do meu pai, especialmente quando sabe que virei à mansão.
O comentário continha uma amargura que Camila notou, mas não comentou. Uma governanta de meia-idade recebeu-os na entrada, com uma expressão de surpresa ao ver Daniel acompanhado. Daniel, não sabíamos que traria visitas. Esta é a senhorita Silva, Elisa. Ela vai me ajudar com alguns documentos médicos do meu pai. A governanta assentiu, mas seu olhar demorou-se um pouco mais em Camila, como se tentasse lembrar de onde a conhecia. O escritório de Sérgio Nogueira ficava no segundo andar, uma sala ampla, revestida de madeira escura, com estantes repletas de livros e uma escrivaninha imponente diante de uma janela que dava para os jardins. Era o tipo de ambiente que transmitia poder e tradição. Meu pai passava a maior parte do tempo aqui, explicou Daniel, fechando a porta. Mesmo depois que a saúde começou a falhar, Camila observou as fotografias na parede. Várias gerações dos Nogueira em momentos diversos. Em uma delas, 2 jovens sorridentes lado a lado, Daniel e, presumivelmente, Samuel, o irmão falecido. Era ele? Perguntou, apontando. Daniel assentiu, aproximando-se. Samuel tinha 25 anos quando morreu. Eu estava começando a residência médica. Ele acabara de se formar em arquitetura. Sua voz embargou levemente. Éramos próximos, apesar da competição que meu pai sempre estimulou entre nós. O cofre mencionado na carta estava escondido atrás de um quadro. Daniel digitou uma sequência de números e a porta metálica se abriu com um clique suave. Dentro havia várias pastas organizadas meticulosamente, típico de Sérgio Nogueira. Daniel retirou a que estava marcada simplesmente como investigação pessoal e colocou-a sobre a mesa. O conteúdo revelou-se impressionante. Havia relatórios detalhados de um investigador particular, fotos antigas, documentos médicos e certidões. Meu Deus, murmurou Daniel enquanto lia. Então é verdade. O quê? Camila aproximou-se, ansiosa. Daniel empurrou para ela um conjunto de documentos. Eram registros de uma maternidade de São Paulo, datados de 31 anos atrás. O nome da mãe, Rosana Almeida, 19 anos. Solteira, pai, não declarado, nome da criança, não registrado oficialmente. Rosana trabalhava aqui na mansão, explicou Daniel, mostrando uma foto de uma jovem bonita com uniforme de empregada. Ela e Samuel se apaixonaram, mas mantiveram o relacionamento em segredo. Quando minha avó Gilda, que era extremamente tradicional, demitiu Rosana imediatamente. Pelo que diz aqui, Samuel nunca soube da gravidez. O coração de Camila acelerou. Está dizendo que o relatório do investigador particular é conclusivo. Gilda pagou a uma família, os Silva, para adotar o bebê, fazendo-os acreditar que era uma criança órfã. A certidão de nascimento original foi suprimida, e uma nova, com os Silva como pais biológicos, foi providenciada. As mãos de Camila tremiam ao pegar o documento seguinte. Um teste de DNA comparando o material genético coletado discretamente dela, provavelmente durante seus cuidados com Sérgio, com o de Samuel. Preservado na família, compatibilidade, 99,9%. Sou filha de Samuel Nogueira. As palavras soavam estranhas, quase absurdas, saindo de sua boca. Minha sobrinha, confirmou Daniel, sua voz misturando choque e uma estranha reverência. A neta legítima de Sérgio Nogueira. Camila levantou-se abruptamente. Caminhando até a janela, sua mente era um turbilhão. Toda sua identidade, construída ao longo de 31 anos, desmoronava diante de seus olhos. Isso não pode ser verdade, murmurou. Meus pais, Dona Rosa e seu João, eles nunca, talvez não soubessem toda a verdade, sugeriu Daniel gentilmente, ou talvez quisessem protegê-la. Foi então que Camila lembrou-se de algo. O estranho comportamento de sua mãe, quando mencionara o nome Nogueira pela primeira vez, anos atrás, ao contar sobre seu novo emprego no hospital. Precisamos voltar para minha casa, disse subitamente. Agora, no caminho de volta, Camila permaneceu em silêncio, absorvendo a magnitude da revelação. Se era verdade, não era apenas vítima de uma injustiça profissional, mas de uma conspiração muito maior. E Patrícia, seu comportamento hostil, ganhava um novo significado. Não era apenas uma nora protegendo a herança da família. Era alguém tentando impedir que uma herdeira legítima fosse reconhecida.
Quando chegaram à pequena casa nos arredores da cidade, encontraram Dona Rosa pior do que pela manhã. A respiração estava mais difícil, o rosto pálido. "Mãe", chamou Camila, ajoelhando-se ao lado dela. "Precisa ir ao hospital", disse Daniel. "Após uma rápida avaliação médica, a saturação está muito baixa. Não temos como pagar", respondeu Camila angustiada. "Eu pago, não discuta", enquanto preparavam Dona Rosa para levá-la ao hospital mais próximo. Camila encontrou, debaixo do travesseiro da mãe, uma pequena caixa de madeira que nunca tinha visto antes. "O que é isso, mãe?" Dona Rosa olhou para a caixa e depois para Daniel, parado na porta do quarto. "Chegou a hora da verdade, não é?" murmurou ela, com dificuldade. "Abra. São as cartas." Dentro da caixa, Camila encontrou uma série de envelopes amarelados pelo tempo, o mais antigo, datado de 31 anos atrás. Continha um cheque substancial e uma carta breve assinada por Gilda Vasconcelos Nogueira. "Conforme acordado, este é o primeiro pagamento pela adoção da criança. Reitero que devem tratá-la como filha legítima e jamais mencionar suas origens. Pagamentos mensais seguirão conforme combinado, desde que mantenham absoluto silêncio sobre este arranjo. A criança nunca deve saber que é filha de Samuel Nogueira e Rosana Almeida." Camila ergueu os olhos, encontrando o olhar culpado de Dona Rosa. "Você sabia, todo esse tempo?" "Perdoe-me, filha", sussurrou a idosa, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. "No começo, era apenas um acordo para dar um lar a uma criança órfã. Mas depois nos apaixonamos por você, tornou-se verdadeiramente nossa filha, e o medalhão veio com você. A senhora Gilda quis jogá-lo fora, mas eu guardei escondido. Era a única lembrança de seu verdadeiro pai. Quando você se formou, achei que merecia tê-lo." Daniel observava a cena com um misto de compaixão e assombro. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. "O medalhão foi um presente que meu pai deu a Samuel quando ele completou 18 anos, explicou. "Idêntico ao meu. Uma tradição de família. Samuel nunca o tirava. Até que desapareceu com ele no dia do acidente." Camila segurou o medalhão entre os dedos, sentindo como se segurasse não apenas um objeto, mas um pedaço de sua verdadeira história. Uma história de amor proibido, segredos familiares e identidades ocultadas. "Por isso Patrícia queria tanto me afastar", concluiu ela. A compreensão finalmente surgindo. Ela descobriu a verdade antes de todos nós. "E tentou eliminar você do caminho antes que meu pai pudesse reconhecê-la oficialmente", concordou Daniel. "A questão agora é, até onde ela está disposta a ir para manter esse segredo?" A resposta viria mais cedo do que imaginavam. Quando o celular de Daniel tocou, era do hospital. A voz tensa da enfermeira do outro lado da linha fez seu sangue gelar. "Tório Nogueira, venha rápido!" Houve uma tentativa de desligar os aparelhos do seu pai. O hospital municipal da Zona Leste estava lotado quando chegaram com Dona Rosa. Enquanto a idosa era atendida na emergência, Daniel e Camila enfrentavam um dilema. "Preciso ir ao São Rafael imediatamente", disse ele, visivelmente perturbado com a notícia sobre o pai. "Mas não quero deixá-la sozinha." Camila hesitou. Sua mãe adotiva precisava dela. Mas a tentativa de desligar os aparelhos de Sérgio era uma prova concreta de que a situação era ainda mais grave do que imaginavam. "Vá", decidiu finalmente. "Sua presença no hospital pode impedir que tentem novamente." "Ficarei com minha mãe e nos encontramos depois." Daniel assentiu, grato pela compreensão. "Deixarei meu motorista à sua disposição. Ele trará você ao São Rafael assim que sua mãe estiver estabilizada antes de partir." Daniel surpreendeu Camila ao entregar-lhe um envelope. "O que é isso?" "Procuração assinada por mim, permitindo seu acesso irrestrito ao quarto do meu pai como membro da família. E também," ele hesitou, "um cheque para cobrir as despesas do tratamento de Dona Rosa." Camila quis recusar, mas sabia que não era momento para orgulho. "Obrigada. Prometo que pagarei cada centavo quando tudo isso acabar." Um leve sorriso surgiu no rosto sério de Daniel. "Tecnicamente, se o que descobrimos é verdade, você estará apenas usando seu próprio dinheiro adiantado." Era a primeira vez que algo próximo a um humor surgia entre eles, quebrando momentaneamente a tensão. Seus olhares se encontraram, e por um breve instante, Camila viu além do Dor Nogueira. Viu um homem íntegro,
tentando fazer o que era certo em meio ao caos. Tenha cuidado, disse ela, surpreendendo a si mesma com a genuína preocupação em sua voz. Patrícia claramente não tem limites. Daniel partiu, deixando Camila na sala de espera, contemplando como sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo em menos de 24 horas. Era filha de Samuel Nogueira, neta de Sérgio, sobrinha de Daniel, uma herdeira legítima da família que a havia destruído profissionalmente. 3 horas depois, com Dona Rosa finalmente estabilizada e internada para tratamento, Camila dirigiu-se ao Hospital São Rafael, um lugar que jurou nunca mais pisar. Sentia-se como se estivesse entrando na toca do lobo, mas agora tinha aliados, e um objetivo claro. No caminho, recebeu uma mensagem de Daniel. Meu pai está seguro. Câmeras instaladas no quarto. Encontre Teresa assim que chegar. Teresa Duarte, sua antiga mentora, esperava-a na entrada lateral, longe dos olhares curiosos. Meu Deus, Camila! Exclamou a enfermeira-chefe, abraçando-a fortemente. Quando Daniel me contou, mal pude acreditar. Eu mesma ainda estou tentando processar tudo isso, confessou Camila. Teresa conduziu-a por corredores secundários até uma pequena sala de descanso para funcionários, onde Daniel as aguardava. Como ele está? Perguntou Camila imediatamente. Estável. Coloquei guardas particulares na porta e câmeras dentro do quarto. Daniel parecia exausto, mas alerta. Quem tentou desligar os aparelhos usava uniforme hospitalar, mas cobriu o rosto com máscara cirúrgica. Foi interrompido por uma enfermeira que entrou para checar os monitores. Patrícia. Estava no café do hospital na hora, com testemunhas, provavelmente contratou alguém. Teresa fechou a porta, certificando-se de que estavam completamente sozinhos. Enquanto vocês estavam fora, fiz o que me pediu. Daniel, ela tirou um pendrive do bolso. Não foi fácil, mas consegui acessar as imagens de segurança da noite em que Sérgio teve a crise. Os 3 se reuniram em torno do pequeno notebook, que Daniel abriu sobre a mesa. As imagens, embora não perfeitamente nítidas, mostravam claramente o corredor do 10º andar e a entrada do quarto 1001. Ali, apontou Teresa. 2h43 da manhã, na gravação, Patrícia entrava no quarto, seguida minutos depois pelo DR, Ricardo. Permaneceram lá por aproximadamente 5 minutos antes de saírem. 32 minutos depois, Camila entrava para a verificação noturna de rotina, e logo o alarme disparava. Ou eles trocaram a medicação antes de eu entrar, concluiu Camila, sentindo uma mistura de raiva e vindicação. Eu sabia que havia algo errado com aquela embalagem. E depois, plantaram evidências no seu kit pessoal para incriminá-la, completou Daniel. Clássico. Por que não há imagens do interior do quarto? Perguntou Camila. Convenientemente, as câmeras internas estavam em manutenção naquela noite, explicou Teresa, com evidente ironia. Um pedido especial de Patrícia, aprovado pelo DR Ricardo. Daniel guardou o pendrive cuidadosamente. Isso é evidência crucial, mas precisamos de mais. Se Patrícia descobriu sobre sua identidade antes mesmo de meu pai poder revelá-la oficialmente. Deve haver um rastro, o escritório dele no hospital, sugeriu Camila. Sérgio mencionou documentos importantes nas últimas noites antes da crise. Um plano começou a tomar forma, com a ajuda de Teresa, que ainda tinha acesso a todas as áreas do hospital. Eles poderiam investigar discretamente enquanto garantiam a segurança de Sérgio. Há outro problema, lembrou Daniel. O Conselho de Enfermagem continuam pressionando pelo cancelamento definitivo da sua licença, Camila, baseado nas falsas acusações. Exatamente. A audiência final está marcada para a próxima semana. Camila sentiu o peso da injustiça mais uma vez, mesmo com todas as revelações sobre sua verdadeira identidade. Limpar seu nome profissional continuava sendo prioritário. Precisamos encontrar provas concretas antes disso, concluiu ela. Nos dias que se seguiram, uma improvável parceria se formou. Camila, Daniel e Teresa trabalhavam discretamente, cada um desempenhando um papel crucial. Teresa mantinha acesso às áreas restritas do hospital, fornecendo informações valiosas sobre os movimentos de Patrícia e DR, Ricardo. Daniel usava sua autoridade como filho de Sérgio e médico respeitado para afastar qualquer suspeita, enquanto Camila, que oficialmente não poderia estar no hospital, ajudava na análise de documentos e evidências. Camila dividia seu tempo entre o hospital,
onde entrava discretamente, e o hospital municipal, onde sua mãe adotiva recebia tratamento intensivo, a condição de Dona Rosa melhorava lentamente, e nos momentos de lucidez, a idosa acrescentava mais peças ao quebra-cabeça, revelando detalhes sobre a adoção, que até então permaneciam ocultos. Foi durante uma dessas visitas que Camila encontrou Daniel esperando-a no corredor. Era tarde da noite, e ele segurava 2 copos de café. Achei que precisaria disso, disse, oferecendo um dos copos. Como ela está? Melhor. Os médicos estão otimistas. Caminharam juntos até a pequena área externa do hospital, onde alguns bancos solitários ofereciam um momento de respiro para visitantes e funcionários. O céu noturno de São Paulo, mesmo com toda a poluição luminosa, exibia algumas estrelas teimosas. Obrigada por tudo o que está fazendo, disse Camila, quebrando um silêncio confortável que havia se estabelecido entre eles. Não precisava se envolver tanto. Daniel olhou para ela com uma expressão que Camila ainda não sabia interpretar completamente. Quando voltei da Europa e vi o que haviam feito com você, meu primeiro instinto foi distância e desconfiança. Pensei, e se ela descobriu sobre sua linhagem e está apenas tentando se aproximar da família por interesse? Camila enrijeceu levemente. E agora vejo o quanto estava enganado. Ele sorriu. Um sorriso sincero que transformava seu rosto geralmente sério. Você poderia ter usado a informação para vingança, para escândalo público, para extorsão. Em vez disso, continua ajudando pessoas sem recursos, cuidando de sua mãe adotiva, lutando para limpar seu nome profissional acima de qualquer coisa. O elogio, inesperado, aqueceu algo dentro de Camila. Por tanto tempo, havia se sentido sozinha na batalha contra a injustiça. Não fiz nada além do que qualquer pessoa decente faria. E é exatamente isso que a torna extraordinária nesta família. Ele hesitou. Na nossa família, infelizmente, a decência não é tão comum quanto deveria. Aquele nossa família soou estranho, quase íntimo, criando um momento de conexão que nenhum dos dois esperava. No dia seguinte, a investigação tomou um rumo decisivo quando Teresa conseguiu acesso ao escritório particular de Sérgio no hospital. Escondido em um compartimento falso dentro de uma estante de livros médicos, encontraram um diário detalhado, onde o empresário registrava suas descobertas e suspeitas. As últimas páginas eram especialmente reveladoras. Sérgio suspeitava que o acidente que matara Samuel não fora realmente acidental. Havia indícios de uma manipulação nos freios do carro, algo que nunca foi investigado adequadamente na época. Meu Deus, murmurou Daniel lendo as anotações do pai. Ele acreditava que Samuel foi assassinado e suspeitava de Patrícia. Mas isso não faz sentido, argumentou Camila. Samuel morreu 10 anos atrás. Patrícia nem fazia parte da família ainda. Daniel folheou mais algumas páginas. Aqui, Patrícia era namorada do meu irmão antes do acidente. Terminou com ele uma semana antes e começou a se relacionar com meu primo Ricardo quase imediatamente. Seu rosto empalideceu. O mesmo Ricardo que agora é diretor do hospital, a peça que nunca se encaixou no quebra-cabeça. A revelação era chocante demais para processar completamente. Se verdadeira, significava que a conspiração era muito mais antiga e mais profunda do que imaginavam. Não era apenas sobre impedir Camila de ser reconhecida como herdeira. Era sobre um plano de décadas para controlar a fortuna dos Nogueira. Enquanto guardavam cuidadosamente o diário, prova crucial para suas alegações. Um alarme soou no celular de Daniel. O alerta da segurança do quarto de Sérgio. É o quarto do meu pai, disse ele, já correndo em direção ao elevador. O que encontrariam lá mudaria para sempre o curso da batalha, que apenas começava. Daniel e Camila correram pelos corredores do hospital, ignorando os olhares curiosos da equipe médica. Dentro do elevador, os segundos pareciam se arrastar eternamente. O que será que aconteceu? Camila perguntou, seu coração martelando no peito. Não sei, mas o alarme só dispara se alguém não autorizado tentar entrar no quarto. Quando finalmente chegaram ao 10º andar, encontraram uma cena caótica. Um dos seguranças particulares contratados por Daniel continha um homem vestido com jaleco médico, enquanto enfermeiras e alguns pacientes observavam assustados do corredor. Dr. Nogueira, chamou o segurança. Peguei este sujeito tentando entrar no quarto do seu pai com uma seringa escondida na manga.
O homem, que Camila nunca tinha visto no hospital, debatia-se enquanto protestava sua inocência. É um engano. Sou apenas um técnico de enfermagem substituto. Daniel se aproximou. Seu rosto uma máscara de fúria controlada. Mostre sua identificação. O homem hesitou. O segurança forçou-o a esvaziar os bolsos, revelando um crachá obviamente falsificado e, mais alarmante, uma seringa contendo um líquido transparente. O que é isso? Exigiu Daniel, segurando o frasco cuidadosamente. Apenas solução salina, para limpar o acesso venoso. Insistiu o homem, agora visivelmente nervoso. Teresa, que chegara logo atrás de Camila, examinou a seringa com olhos experientes. Isso não é solução salina, declarou. Pela viscosidade, parece potássio concentrado, fatal se administrado diretamente na corrente sanguínea. O rosto do homem empalideceu. Daniel chamou a segurança do hospital e em minutos o intruso estava sendo levado pela polícia, que já havia sido alertada por Daniel sobre as suspeitas contra Patrícia. Ele vai falar, disse Daniel, observando o homem ser escoltado para fora. Patrícia deve ter prometido dinheiro, mas duvido que tenha prometido assumir a culpa por uma tentativa de homicídio. Camila sentiu um arrepio. Não era mais uma questão de limpar seu nome ou descobrir sua verdadeira identidade. Estavam lidando com pessoas capazes de matar para proteger seus interesses. Naquela mesma tarde, receberam a notícia esperada. Pressionado pela polícia, o falso enfermeiro havia confessado ter sido contratado por intermédio de um advogado que trabalhava para Patrícia, embora o vínculo direto ainda precisasse ser comprovado. Era evidência suficiente para que a polícia obtivesse um mandado de busca no apartamento do Dr. Ricardo Bastos. As peças estão se encaixando, disse Daniel, enquanto revisavam suas descobertas na pequena sala que haviam transformado em quartel-general. Mas ainda falta o motivo principal. Por que Samuel foi morto? E por que tanto esforço para eliminar você agora, Teresa, que observava atentamente os documentos espalhados sobre a mesa, apontou para uma data no diário de Sérgio. Olhem isso. 3 meses antes do acidente de Samuel, Sérgio alterou seu testamento, colocando uma cláusula específica. Se Samuel tivesse filhos, eles teriam prioridade na herança, mesmo sobre os outros filhos de Sérgio. Uma cláusula de primogenitura do ramo caçula, questionou Daniel, surpreso. Por quê? Segundo essas anotações, Samuel era quem mais se interessava pelos negócios da família. Você estava focado na medicina, em sua carreira própria. Sérgio deve ter visto em Samuel seu verdadeiro sucessor. Camila sentiu o peso daquela revelação. Não era apenas uma questão de ser parte da família Nogueira. Era sobre ser, tecnicamente, a principal herdeira de um império bilionário. Patrícia deve ter descoberto isso na época, continuou Teresa. Missy estava namorando Samuel, e quando soube da gravidez de Rosana, percebeu que seu plano de se casar com Samuel e controlar a fortuna estaria arruinado, completou Daniel. Um filho legítimo seria o herdeiro prioritário. Então, ela eliminou Samuel e se aproximou da família por outro ângulo, concluiu Camila. A repulsa evidente em sua voz, Daniel assentiu sombriamente. Casando-se com meu primo Ricardo, que sempre foi próximo da família, mas não tinha direitos diretos à herança. Uma forma de manter-se conectada aos Nogueira sem levantar suspeitas. Mas como ela descobriu sobre mim agora? Questionou Camila. A resposta veio na forma de uma ligação do detetive particular que Daniel havia contratado para investigar as atividades recentes de Patrícia. De acordo com ele, Patrícia vinha fazendo visitas frequentes a uma casa de repouso nos arredores da cidade. Quem ela visita lá? Perguntou Daniel. Uma senhora chamada Helena Marques. Antiga governanta da mansão Nogueira, Camila e Daniel trocaram olhares significativos. A rede começava a se fechar. Na manhã seguinte, enquanto preparavam-se para visitar a casa de repouso, receberam uma notícia que complicava ainda mais a situação. O Conselho Regional de Enfermagem havia antecipado a audiência final sobre o caso de Camila para o dia seguinte. Isso é claramente uma manobra de Patrícia, protestou Daniel, ao telefone com seu advogado. Ela sabe que estamos reunindo provas e quer garantir que Camila perca a licença antes que possamos apresentá-las. O advogado confirmou que seria difícil adiar novamente.
especialmente porque a acusação argumentava que a demora estava prejudicando a segurança dos pacientes. Daniel desligou frustrado. Precisamos nos dividir, decidiu Camila. Você visita a casa de repouso, enquanto eu me preparo para a audiência. De jeito nenhum. É muito perigoso que qualquer um de nós haja sozinho agora. A preocupação genuína na voz dele tocou Camila de uma forma que ela não esperava. Nos últimos dias, entre descobertas chocantes e perigos constantes, algo havia mudado entre eles. O que começara como uma aliança de conveniência tornara-se algo mais profundo. Confiança, respeito mútuo e, talvez, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Precisamos de ajuda, concluiu Daniel. Após um momento de reflexão, alguém em quem possamos confiar completamente, foi Teresa quem sugeriu o nome de Gustavo, o filho de Patrícia, um jovem de 21 anos que estudava medicina na mesma universidade onde Daniel lecionava ocasionalmente. Gustavo? Questionou Camila, surpresa. O filho dela. Sim, ele e a mãe não se dão bem há anos, explicou Teresa. Patrícia sempre o tratou mais como um acessório social do que como filho. O menino praticamente foi criado por babás. Daniel concordou, relutante. É arriscado, mas Gustavo sempre foi diferente da mãe. Mais sensível, mais humano, e tem acesso à casa dela sem levantar suspeitas. O encontro com Gustavo foi arranjado em um café discreto perto da universidade. O jovem, magro e com traços que lembravam vagamente os Nogueira por parte de seu pai, ouviu a história com crescente horror. Sempre soube que minha mãe era ambiciosa, mas isso... Ele balançou a cabeça, o atordoado. Matar o tio Samuel. Tentar matar o vovô Sérgio. E você? Voltou-se para Camila. Você seria minha prima. A palavra soou estranha, quase surreal. Camila ainda estava se acostumando com essa nova teia de parentescos. Tecnicamente, sim. Gustavo ficou em silêncio por alguns instantes, processando tudo. O que precisam que eu faça? O plano era arriscado, mas necessário. Gustavo vasculharia o escritório pessoal de Patrícia em sua casa, procurando por evidências que pudessem incriminá-la definitivamente. Enquanto Daniel e Camila visitariam a antiga governanta na casa de repouso, Camila não podia deixar de sentir uma admiração crescente por Daniel. Em vez de questionar sua identidade ou ver as revelações como uma ameaça à sua própria posição na família, ele estava determinado a expor a verdade e fazer justiça, mesmo que isso significasse compartilhar a herança que seria exclusivamente sua. Enquanto dirigiam-se à casa de repouso, Daniel recebeu uma ligação de seu advogado. Más notícias, disse ele, após desligar. O conselho não só manteve a audiência para amanhã, como Patrícia contratou o melhor advogado especializado em direito médico da cidade para representar o hospital. Ela está ficando desesperada, observou Camila. Isso é bom. Pessoas desesperadas cometem erros. Daniel lançou-lhe um olhar admirado. Como consegue manter essa calma? Sua carreira, sua identidade, até sua segurança estão em risco. Camila olhou pela janela do carro, observando a cidade que tanto amava passar rapidamente. Aprendi desde cedo que a justiça nem sempre vem facilmente para pessoas como eu achava que era. Filha de lavadeira e pedreiro. Ela sorriu levemente. A diferença é que agora não estou mais lutando sozinha. O olhar que trocaram naquele momento disse mais que palavras. Em meio a toda aquela turbulência, haviam encontrado um no outro não apenas aliados, mas um tipo de conexão que nenhum deles esperava. Na casa de repouso, porém, outra decepção os aguardava. Helena Marques, a antiga governanta, havia sido transferida para uma clínica particular na manhã anterior. Foi a pedido da senhora, Patrícia Cunha, informou a recepcionista consultando o sistema. Disse que queria um tratamento melhor para uma funcionária tão dedicada. Ou queria silenciá-la, murmurou Daniel enquanto saíam. Ela está eliminando todas as testemunhas, todos os rastros. De volta ao carro, encontraram uma mensagem urgente de Gustavo. Encontrei algo. Venham rápido. O cerco estava se fechando, de ambos os lados. A verdade e a mentira convergiam para um confronto inevitável. E no centro dessa tempestade, Camila e Daniel se preparavam para a batalha decisiva. Uma que determinaria não apenas quem eram, mas o que se tornariam juntos. O apartamento de Patrícia estava situado em um dos condomínios mais exclusivos de São Paulo,
Com 3 andares apenas para ela, a cobertura gritava luxo e poder em cada detalhe. Camila não pôde deixar de notar o contraste com sua pequena casa da periferia, enquanto o elevador privativo os levava diretamente à sala principal. Gustavo os esperava, visivelmente nervoso. Acharam a governanta? Perguntou imediatamente. Patrícia a transferiu ontem. Respondeu Daniel. O que você encontrou? O jovem os conduziu ao escritório da mãe. Um ambiente elegante com uma estante de livros que mal pareciam tocados e uma escrivaninha de mogno maciço. Minha mãe sempre foi obsessivamente organizada, explicou Gustavo, abrindo uma gaveta trancada cuja fechadura havia forçado. Arquivo impecável. Tudo etiquetado e datado, dentro da gaveta, encontraram 3 pastas organizadas cronologicamente. A primeira, datada de 10 anos atrás, continha documentos relacionados a Samuel Nogueira, incluindo uma cópia do laudo pericial do acidente que o matara, com anotações manuscritas de Patrícia nas margens. Ela questionou a falha nos freios aqui, apontou Daniel, mas publicamente sempre defendeu a tese de acidente. A segunda pasta, marcada como Sérgio Nogueira, testamento, continha cópias de todos os testamentos anteriores do patriarca, evidenciando que Patrícia vinha monitorando cuidadosamente qualquer alteração nas disposições hereditárias. Olhem isso, disse Camila, apontando para uma anotação recente. Alteração prevista para após aniversário de 80 anos, menção à neta. Daniel assentiu gravemente. Meu pai planejava reconhecê-la oficialmente em seu próximo aniversário. Daqui a 2 meses. Patrícia descobriu e agiu antes. A terceira pasta era a mais incriminadora. Intitulada simplesmente CS, continha informações detalhadas sobre Camila Silva, seu histórico profissional, rotina diária, informações sobre Dona Rosa e até fotografias tiradas sem seu conhecimento. Ela estava me investigando há meses, murmurou Camila, horrorizada. Não é só isso, acrescentou Gustavo, mostrando um documento com timbre do laboratório que havia analisado as amostras do caso de negligência. Este é um rascunho do laudo toxicológico. Veja a data. O documento estava datado de 3 dias antes da suposta negligência médica. Ela planejou tudo, concluiu Daniel. Preparou o laudo forjado antes mesmo do incidente acontecer. Tem mais, disse Gustavo nervoso, entregando um pequeno dispositivo de gravação. Encontrei isso escondido em um compartimento falso da escrivaninha. Apertou o botão play e a voz de Patrícia preencheu o ambiente. Ricardo, precisamos agir agora. Sérgio está planejando alterar o testamento depois do aniversário. Descobriu sobre a garota. Se ele a reconhecer oficialmente como neta de Samuel, perdemos tudo. O plano para a enfermeira está pronto. Troque a medicação conforme combinamos. Depois será sua palavra contra a dela. A voz do Dr. Ricardo respondeu. E se não funcionar, se ela não for culpada pelo óbito? Não precisamos que ele morra. Idiota. Só precisamos que fique em coma tempo suficiente para a garota ser legalmente impedida de exercer a profissão. Sem credibilidade, ela não terá como contestar nada. E se Sérgio acabar morrendo, bem, é o curso natural para um homem da idade dele, não é? Um silêncio pesado seguiu a gravação. Era a prova definitiva da conspiração. Isso é o suficiente para levar os 2 à justiça, disse Daniel, copiando os arquivos e a gravação. Gustavo, você... Foi interrompido pelo som do elevador privativo chegando ao andar. Alguém estava subindo. Minha mãe? Sussurrou Gustavo, alarmado. Ela deveria estar no hospital? Não havia tempo para sair. Daniel rapidamente guardou as evidências copiadas em seu celular, enquanto Camila ajudava Gustavo a recolocar as pastas no lugar. O cofre ficou entreaberto, sem tempo de fechá-lo adequadamente. Pelo quarto dos fundos, indicou Gustavo, conduzindo-os através de um corredor lateral. Tem uma escada de serviço. Conseguiram sair segundos antes de ouvirem a voz de Patrícia na sala principal, aparentemente falando ao telefone. A essa altura, eram quase 18 horas. A audiência do Conselho de Enfermagem estava marcada para as 9 horas da manhã seguinte. Temos tudo o que precisamos agora, disse Daniel, enquanto dirigia de volta ao hospital. Com essas provas, não apenas limparemos seu nome, mas também podemos levar Patrícia e Ricardo à justiça. Camila assentiu, mas algo a incomodava.
Por que ela voltou ao apartamento justamente agora? Ela praticamente não sai do lado do seu pai no hospital. Talvez tenha percebido que estamos nos aproximando da verdade, sugeriu Daniel. Ou talvez... Camila pausou, um pensamento terrível formando-se em sua mente. E se for uma armadilha? E se ela soubesse que Gustavo iria nos ajudar e deixou aquelas provas para nos atrair? O celular de Daniel tocou naquele exato momento. Era Teresa, sua voz urgente. Venham ao hospital imediatamente. O conselho administrativo foi convocado para uma reunião de emergência. Patrícia está formalizando o pedido de cassação da licença da Camila agora mesmo, sem esperar a audiência de amanhã. Como ela pode fazer isso? Perguntou Camila, quando Daniel compartilhou a notícia. O hospital tem influência suficiente para pressionar o conselho em casos extraordinários. É uma manobra desesperada, mas pode funcionar. Em minutos, estavam de volta ao São Rafael. A sala de reuniões do 12º andar estava repleta. Membros do Conselho Administrativo do hospital, representantes do Conselho Regional de Enfermagem e, no centro, como protagonistas de um drama cuidadosamente orquestrado, Patrícia Cunha e Dr. Ricardo Bastos. Quando Daniel e Camila entraram, um silêncio tenso caiu sobre a sala. Dr. Nogueira cumprimentou friamente o presidente do Conselho Administrativo. Esta é uma reunião privada para discutir um assunto grave de negligência médica que envolve diretamente minha família, respondeu Daniel, mantendo a compostura. E tenho razões para acreditar que há evidências sendo deliberadamente ocultadas. Patrícia sorriu, aquele sorriso calculado que não alcançava os olhos. Daniel, querido, sei que está abalado com a condição de seu pai, mas não há necessidade de dramatizar. Estamos apenas seguindo protocolos. Protocolos? Daniel riu sem humor. Como o protocolo de adulterar medicamentos para incriminar uma enfermeira inocente, um murmúrio percorreu a sala. Ricardo Bastos ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Essas são acusações graves e infundadas, Dr. Nogueira, interveio o presidente. A senhorita Silva foi flagrada em negligência clara, com evidências laboratoriais que... Evidências forjadas, interrompeu Camila, dando um passo à frente. Pela primeira vez desde que tudo começara, sentia-se completamente segura de si. E temos provas. Daniel conectou seu celular a um projetor na sala e reproduziu a gravação encontrada no apartamento de Patrícia. As vozes preencheram o ambiente, cristalinas, incriminadoras. Patrícia empalideceu visivelmente, enquanto Ricardo parecia prestes a desabar. Isso é uma montagem absurda, protestou ela, levantando-se. Uma tentativa desesperada de... Também temos isso, continuou Daniel, mostrando os documentos encontrados. O laudo toxicológico forjado, datado de antes do incidente, a investigação sobre Camila e as evidências de que tudo foi cuidadosamente planejado, o choque na sala era palpável. Membros do conselho trocavam olhares incrédulos, enquanto representantes do Conselho de Enfermagem examinavam os documentos com crescente preocupação. Patrícia, porém, não se deu por vencida. Ainda que existam irregularidades processuais, isso não muda o fato de que Sérgio Nogueira sofreu uma crise cardíaca enquanto sob os cuidados dela, o dano está feito. Na verdade, interveio Teresa, que entrara silenciosamente na sala. Também temos as imagens de segurança da noite do incidente, mostrando você e o Dr. Bastos entrando no quarto antes da crise, manipulando a medicação. Agora era Ricardo quem parecia prestes a desmoronar. Patrícia, você disse que as câmeras estavam desligadas. Cale a boca, seu idiota, sibilou ela. O presidente do conselho levantou-se, visivelmente perturbado. Acredito que devemos suspender esta reunião até que essas evidências sejam devidamente analisadas por... Foi interrompido por uma comoção vinda do corredor. A porta se abriu e um enfermeiro entrou apressadamente. Dr. Daniel, seu pai, ele acordou. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Sérgio Nogueira estava em coma induzido há meses, com prognóstico reservado. Os médicos duvidavam que voltasse a despertar. Impossível, murmurou Ricardo. Com o dano cerebral que sofreu, Daniel já corria para o corredor. Seguido por Camila, Patrícia tentou segui-los, mas foi detida por 2 seguranças do hospital.
sob ordens do presidente do conselho, agora convencido da gravidade das acusações contra ela. No quarto 1001, uma cena extraordinária os aguardava. Sérgio Nogueira, ainda frágil e conectado a diversos aparelhos, estava com os olhos abertos, consciente, quando viu Daniel. Um leve sorriso surgiu em seu rosto abatido. "Ô filho", murmurou com voz fraca. "Você encontrou ela?" Daniel aproximou-se, segurando a mão do pai. "Sim, pai. Encontrei Camila." Camila deu um passo à frente, hesitante. O olhar de Sérgio fixou-se nela, e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado do idoso. "Você tem os olhos dele", sussurrou. "Samuel." Camila sentiu suas próprias lágrimas brotarem. Este homem, que semanas atrás considerava o inimigo, parte da família que destruíra sua carreira, era na verdade seu avô. Um avô que arriscara tudo para descobrir a verdade sobre ela. "Sérgio, não se esforce", pediu ela, instintivamente assumindo o papel de enfermeira. Checando os monitores, mas o idoso, reunindo forças surpreendentes, ergueu a mão trêmula em direção ao medalhão que Camila usava. Quando seus dedos tocaram o metal dourado, um soluço escapou de sua garganta. "Dei isso a Samuel. No dia em que completou 18 anos, sua voz era apenas um sussurro. Ele nunca o tirava." Com esforço visível, Sérgio olhou para Daniel e depois para Camila, antes de acrescentar: "Vocês precisam saber, o acidente não foi acidente." E então, com um suspiro profundo, seus olhos se fecharam novamente, não em inconsciência, mas em exaustão. O monitor cardíaco continuava a registrar batimentos estáveis. Sérgio havia voltado a dormir, mas desta vez era apenas isso, um sono natural, não um coma. Camila e Daniel trocaram olhares carregados de emoção. A batalha não estava terminada, mas uma vitória crucial havia sido conquistada. A verdade, finalmente, começava a prevalecer. Os dias que se seguiram ao despertar de Sérgio foram um turbilhão de acontecimentos. A notícia da conspiração de Patrícia e DDR, Ricardo explodiu na mídia, criando um escândalo que abalou a alta sociedade paulistana. O Império Nogueira, sempre discreto em seus assuntos internos, agora estava exposto nas manchetes dos principais jornais. Herdeira oculta, a enfermeira que se tornou bilionária. Anunciava um dos tabloides mais sensacionalistas. Camila evitava ao máximo a exposição, recusando todas as entrevistas, enquanto tentava processar as mudanças vertiginosas em sua vida. Sérgio, embora consciente, permanecia frágil. Sua condição melhorava lentamente, permitindo breves momentos de lucidez em meio a longos períodos de sono. Em um desses momentos, com Daniel e Camila ao seu lado, ele fez um pedido que surpreendeu a ambos. "Quero fazer a leitura do meu testamento", disse ele, com voz fraca, mas determinada. "Agora, enquanto ainda posso testemunhar." "Pai, não há pressa", argumentou Daniel. "Você está se recuperando e..." "Não sabemos quanto tempo tenho", interrompeu Sérgio com uma clareza que contradizia sua aparência frágil. "Já adiei demais este momento. O reconhecimento oficial de Camila não pode esperar mais um dia." Assim, no dia seguinte, o quarto 1001 do Hospital São Rafael transformou-se em uma improvável sala para um ato solene. O Sr. Andrade, advogado pessoal de Sérgio há mais de 4 décadas, chegou pontualmente às 10 horas, acompanhado de um tabelião e 2 testemunhas. A pedido de Sérgio, Gustavo também estava presente, representando relutantemente o lado materno da família, Camila. Sentada ao lado de Daniel, próximo à cama de Sérgio, sentia-se completamente deslocada. Vestia a melhor roupa que conseguira comprar às pressas. Um vestido simples em tom azul marinho, discreto, mas elegante. O medalhão dourado, agora carregado de significado, repousava sobre o tecido. Antes da leitura formal, começou Sérgio, olhando diretamente para Camila. "Quero que todos os presentes saibam que passei os últimos meses de consciência investigando um segredo de família que me foi cruelmente ocultado." Com esforço visível, o idoso ergueu-se ligeiramente nos travesseiros antes de continuar. "Camila Silva, nascida Camila Almeida Nogueira, é filha legítima do meu filho Samuel com Rosana Almeida. Ela foi separada de sua mãe biológica por ordem de minha falecida esposa, Gilda.
e entregue para adoção à família Silva, que a criou acreditando ser órfã. A voz de Sérgio falhou momentaneamente, suas mãos trêmulas buscando a de Camila. O que minha esposa fez é imperdoável. O que eu fiz, ignorando os sinais por tantos anos, também é. Mas agora, finalmente, posso corrigir esta injustiça. O senhor Andrade pigarreou, desdobrando um documento oficial de aparência impressionante, com o brasão dos Nogueira impresso no topo. Este é o testamento atualizado de Sérgio Vasconcelos Nogueira, redigido há 3 semanas e assinado sob testemunho de 2 médicos que atestaram sua plena consciência durante o procedimento. Camila prendeu a respiração. 3 semanas. Isso significava que Sérgio havia alterado seu testamento enquanto ainda estava oficialmente em coma, provavelmente durante algum breve momento de lucidez que a equipe médica havia mantido em sigilo. A leitura começou com as formalidades legais, mas logo chegou às disposições principais. Como esperado, Daniel recebia uma parte substancial da fortuna, assim como sua irmã Maria Eduarda, que vivia na Europa e não pudera viajar a tempo para a cerimônia. Então veio a parte que fez todos os presentes se inclinarem ligeiramente para a frente. A minha neta, Camila Almeida Nogueira, legítima filha de meu filho Samuel Nogueira. Deixo não apenas o equivalente à parte que caberia a seu pai, mas também o controle acionário majoritário do Hospital São Rafael, adquirido secretamente nos últimos meses, com a condição expressa de que ela assuma a direção da área de cardiologia, sua verdadeira vocação. Um silêncio atônito seguiu-se. Camila olhou para Sérgio incrédula. O hospital, murmurou ela. Mas, como? Sérgio sorriu fracamente. Comecei a comprar ações secretamente quando primeiro suspeitei do DR, Ricardo. Queria ter o poder de demiti-lo quando chegasse a hora. Agora, o hospital é seu para transformar. O Sr. Andrade continuou a leitura, revelando mais uma cláusula surpreendente. Designo como condição para a herança de Daniel e Camila, que ambos trabalhem juntos por ao menos 1 ano na administração do Império Nogueira e na reformulação do Hospital São Rafael, criando a maior rede de clínicas cardíacas gratuitas do Brasil, projeto que sempre foi meu sonho não realizado. Daniel e Camila trocaram olhares. A ideia de trabalhar lado a lado por 1 ano inteiro parecia simultaneamente desafiadora e, estranhamente reconfortante. Este projeto será nomeado Instituto Cardíaco Samuel Nogueira, em memória do meu filho, que nunca teve a chance de conhecer sua própria filha. Camila não conseguiu conter as lágrimas. Era mais, muito mais do que jamais esperara. Não apenas o reconhecimento de sua identidade, mas a chance de transformar a tragédia em algo que salvaria vidas, honrando simultaneamente o pai que nunca conhecera. Gustavo, que ouvira tudo em silêncio, aproximou-se de Camila após a conclusão da leitura. Acho que somos primos agora, oficialmente, disse ele com um sorriso tímido. Espero que possamos conhecer um ao outro melhor, apesar de tudo que minha mãe fez. Gostaria disso, respondeu Camila sinceramente. O jovem não tinha culpa pelos crimes da mãe, quando os procedimentos formais terminaram e os presentes começaram a se retirar. Sérgio pediu para ficar sozinho com Camila por alguns minutos. Preciso te dizer mais uma coisa, algo que não pude incluir no testamento, disse ele, sua voz agora quase um sussurro. Camila aproximou-se, segurando a mão enrugada do avô. Sempre soube que havia algo familiar em você desde o primeiro dia em que cuidou de mim. Seus gestos, o modo como fala quando está concentrada, são exatamente como Samuel. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto enrugado do idoso. Ele a procurou, sabia. Quando Rosana desapareceu, Samuel ficou devastado. Passou meses tentando encontrá-la, sem saber da gravidez. Foi nessa busca que sofreu o acidente. Camila sentiu um nó na garganta. O que aconteceu com minha mãe biológica? Sérgio fechou os olhos brevemente. Segundo a investigação que contratei, ela tentou voltar para te ver quando você tinha cerca de 5 anos. Mas Gilda a ameaçou, dizendo que se ela se aproximasse, faria com que os Silva perdessem sua custódia, mandando você para um orfanato. Ela está viva. Não consegui encontrá-la. O último registro é de 15 anos atrás, quando trabalhava como enfermeira auxiliar em um posto de saúde no interior de Minas Gerais. A ironia não escapou a Camila. Sua vocação pela enfermagem talvez fosse mais profunda do que imaginava.
Um eco inconsciente de uma conexão perdida com a mãe biológica, naquela mesma tarde, enquanto Camila lidava com a enormidade de todas essas revelações, a Polícia Federal concluía a operação que resultou na prisão de Patrícia Cunha e Dr. Ricardo Bastos. As provas eram esmagadoras. Além das gravações e documentos encontrados por Daniel e Gustavo, a investigação revelou um esquema de desvio de recursos do hospital que durava anos. 8 anos de prisão é o que estão prevendo para Patrícia, comentou Daniel, enquanto acompanhava Camila até o carro que os levaria para visitar Dona Rosa no hospital. Ricardo provavelmente perderá a licença médica definitivamente. Camila assentiu pensativa. A justiça estava sendo feita, mas havia um vazio em sua vitória. Tantas vidas haviam sido destruídas nessa trama de ganância e poder. O que você acha de visitarmos Patrícia na prisão? Perguntou ela subitamente, surpreendendo Daniel. Visitá-la por quê? Tenho uma proposta para fazer a ela. Algo relacionado a uma segunda chance. Daniel estudou o rosto de Camila por um momento antes de sorrir. Você é realmente extraordinária, sabia? A maioria das pessoas buscaria vingança depois de tudo que ela fez. Camila olhou pela janela do carro, observando a cidade que agora parecia diferente aos seus olhos. Não apenas o lugar onde lutara para sobreviver, mas um lugar onde poderia fazer uma diferença real. A vingança só perpetuaria o ciclo. Prefiro que minha história com a família Nogueira comece com redenção, não com mais amargura. Enquanto o carro atravessava as ruas de São Paulo, Camila sentia-se estranhamente em paz. Havia perdido e ganho tanto em tão pouco tempo. Uma carreira destruída e reconstruída, uma identidade revelada, uma família encontrada e talvez, embora ainda fosse cedo demais para admitir, um coração começando a se abrir para possibilidades que antes pareciam impossíveis. 6 meses se passaram desde a leitura do testamento. O inverno paulistano dava lugar a uma primavera luminosa, como se a natureza celebrasse os novos começos. O prédio que antes abrigava uma filial abandonada do Hospital São Rafael agora exibia uma fachada completamente renovada. Um grande painel em tons de azul e dourado anunciava: Instituto Cardíaco Samuel Nogueira, excelência em saúde para todos. Camila supervisionava os últimos detalhes para a inauguração oficial, marcada para o dia seguinte, vestida com um terninho azul marinho discreto, mas elegante, uma concessão ao seu novo papel como diretora. Caminhava pelos corredores do instituto, verificando pessoalmente cada detalhe. Os funcionários a cumprimentavam com respeito genuíno. Não pelo sobrenome que agora carregava oficialmente, mas pela competência e dedicação que demonstrava diariamente. Os leitos da ala infantil já estão prontos, informou Teresa, agora diretora de enfermagem do instituto. Gustavo está fazendo a revisão final dos equipamentos. Camila sorriu ao pensar no jovem. Nos últimos meses, Gustavo havia encontrado sua verdadeira vocação na cardiologia pediátrica. Sob a orientação de Camila e Daniel, estava se transformando em um médico compassivo e dedicado, muito diferente da figura superficial que sua mãe tentara moldar. E os primeiros pacientes? Perguntou Camila. 40 confirmados para a próxima semana, a maioria vinda dos bairros periféricos, casos que estavam há anos na fila de espera do SUS. Camila assentiu, satisfeita. Era exatamente o propósito do Instituto: atender prioritariamente aqueles que não tinham acesso à medicina cardíaca especializada. Os pacientes seriam selecionados não por seu poder aquisitivo, mas pela urgência e necessidade de seus casos. Ao final do dia, enquanto verificava os últimos detalhes do discurso de inauguração, Camila recebeu uma mensagem de Daniel. Tudo pronto para amanhã. Passei no presídio como combinamos. Ela aceitou. A visita ao presídio feminino de Santana havia sido uma decisão difícil. 3 meses após sua condenação, Patrícia Cunha era apenas uma sombra da mulher elegante e arrogante que um dia fora. O uniforme laranja contrastava cruelmente com sua pele pálida, e os olhos, antes calculistas, agora pareciam vazios. Por que está aqui? Foi a primeira pergunta de Patrícia, quando Camila sentou-se diante dela na sala de visitas. Veio ver o resultado da sua vitória. Vim oferecer uma escolha, respondeu Camila calmamente. Uma que você nunca me deu? A proposta era simples, mas revolucionária. Patrícia poderia reduzir significativamente sua pena se aceitasse, após a libertação,
trabalhar no programa social do Instituto, usando sua formação em administração para ajudar a expandir o projeto para outras regiões carentes. Por que faria isso por mim? Perguntou Patrícia, desconfiada. Não estou fazendo por você. Estou fazendo pelo Gustavo, que merece ver sua mãe redimida. Estou fazendo por Samuel, meu pai, que nunca teve chance de fazer suas próprias escolhas. E estou fazendo por mim, porque não quero que o legado dos Nogueira seja construído sobre vingança. Patrícia havia pedido tempo para pensar. A mensagem de Daniel confirmava sua decisão. Na manhã da inauguração, Camila acordou antes do amanhecer, seu novo apartamento, modesto para os padrões que poderia sustentar. Ficava a poucos minutos do instituto, uma escolha prática que refletia seus valores. No quarto ao lado, Dona Rosa dormia tranquilamente. Sua saúde agora estabilizada graças ao tratamento adequado, Camila tomou seu café observando o nascer do sol pela janela. Tantas mudanças em tão pouco tempo. Sua licença de enfermagem não apenas restaurada, mas complementada agora com um mestrado em gestão hospitalar que começara recentemente. Sua identidade oficialmente reconhecida como Camila Almeida Nogueira Silva. Ela fizera questão de manter o sobrenome da família que a criara com tanto amor. O medalhão dourado ainda repousava em seu pescoço, agora acompanhado por uma corrente mais delicada com um pequeno coração de ouro. Presente de Daniel no último aniversário dela. Daniel. O nome evocava um sorriso involuntário. O que começara como uma aliança de necessidade, transformara-se em algo muito mais profundo ao longo dos meses, trabalhando lado a lado no projeto do Instituto, compartilhando não apenas a responsabilidade administrativa, mas também os sonhos de transformação social. Eles haviam descoberto uma sintonia rara. Era ainda algo novo, delicado, que ambos nutriam com cuidado, respeitando o passado e as cicatrizes que cada um carregava. Às 9 da manhã, o instituto já estava repleto de convidados para a cerimônia. Autoridades médicas, representantes do governo, jornalistas e, mais importante, moradores das comunidades que seriam beneficiadas pelo projeto. Em uma cadeira de rodas especial, com aparência visivelmente melhor, estava Sérgio. Sua recuperação surpreendera os médicos, embora ainda necessitasse de cuidados constantes. Ao lado de Sérgio, Gustavo ajustava o pequeno arranjo de flores que trouxera. O jovem havia se tornado uma presença constante na vida do avô, lendo para ele e compartilhando seus progressos nos estudos médicos. Camila subiu ao pequeno palco montado no saguão principal, acompanhada por Daniel. O burburinho diminuiu gradualmente, até que um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Há 1 ano, começou ela, sua voz clara e firme. Eu era uma enfermeira dedicada, trabalhando neste mesmo hospital, sem saber que minha vida estava prestes a mudar completamente. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Daniel brevemente antes de continuar. A história que nos trouxe até aqui é marcada por perdas, injustiças e dor, mas também por descobertas, por verdades reveladas e, acima de tudo, por segundas chances. Com gestos calmos, Camila explicou a missão do Instituto Cardíaco Samuel Nogueira: fornecer tratamento cardiológico de ponta para populações carentes, treinar novos especialistas com foco em medicina humanizada e expandir o modelo para outras especialidades médicas no futuro. Este instituto não é apenas um hospital, concluiu ela. É a prova de que heranças podem ser mais do que fortunas transmitidas, podem ser valores, podem ser propósitos, podem ser corações que se abrem para curar outros corações. Após o discurso, enquanto a cerimônia de corte da fita se preparava, Sérgio pediu para falar com Camila em particular. Daniel empurrou a cadeira de rodas até um canto mais tranquilo do saguão. Você transformou nossa família, sabia? Disse o idoso, segurando a mão de Camila entre as suas. Em poucos meses, fez mais pelos Nogueira do que gerações inteiras antes de você. Camila sorriu, emocionada. Apenas segui o que acredito, vovô. E tive ajuda. Seu olhar encontrou o de Daniel, que permanecia discretamente ao lado, sempre atento às necessidades do pai. Sérgio observou a troca de olhares com um sorriso conhecedor. Vocês dois, murmurou. Samuel ficaria orgulhoso, sua filha e seu primo, reconstruindo o que ele não pôde ver crescer. A cerimônia prosseguiu com o corte simbólico da fita.
Camila convidou uma senhora idosa da comunidade para dividir a honra com ela. Dona Josefa, de 78 anos, seria uma das primeiras pacientes do instituto. Após esperar 7 anos por uma cirurgia cardíaca no sistema público, enquanto as câmeras registravam o momento, Camila sentiu uma estranha paz interior. Olhou para o retrato de Samuel Nogueira, que ocupava lugar de destaque no saguão. Um jovem sorridente, com os mesmos olhos que ela via todas as manhãs no espelho. Ao lado, uma fotografia dela com a equipe de enfermagem, nos tempos em que era apenas Camila Silva. Ambas as identidades, ambos os legados, agora perfeitamente integrados em quem ela se tornara, durante a recepção que seguiu, enquanto conversava com médicos e enfermeiros que formariam a equipe pioneira do instituto. Camila notou Daniel observando uma foto antiga onde Samuel e Rosana apareciam juntos, felizes, sem imaginar a tragédia que os separaria. "Ela se parece com você", comentou ele, quando Camila se aproximou. "Sua mãe. Ainda espero encontrá-la um dia", confessou Camila. "O detetive tem algumas pistas promissoras em Minas." Daniel assentiu, compreensivo. "Quando estiver pronta para essa busca, estarei ao seu lado." A simplicidade da promessa continha universos de significado. Não era apenas o apoio para uma jornada específica, mas para todas as jornadas que viriam. Camila sentiu seu coração. Aquele músculo extraordinário que tanto estudara profissionalmente. Acelerar de uma forma que nenhum livro de cardiologia jamais poderia explicar. Mais tarde, quando os últimos convidados já haviam partido, Camila caminhou sozinha pelos corredores silenciosos do instituto. Deteve-se diante de uma janela ampla que dava vista para a cidade. São Paulo estendia-se imensa à sua frente, com suas contradições, desigualdades e possibilidades. Em algum lugar naquela vastidão urbana, havia pessoas sofrendo com problemas cardíacos sem acesso a tratamento adequado. Haviam crianças como ela foi um dia, carregando histórias e identidades desconhecidas. Haviam segundas chances esperando para acontecer. Tocou o medalhão em seu pescoço, aquele elo tangível com o pai que nunca conhecera, e sorriu. O sangue Nogueira que corria em suas veias não era apenas um fato biológico ou jurídico que lhe garantira uma herança material. Era uma responsabilidade, um propósito, uma chance de transformar um império construído pelo poder do dinheiro em um legado definido pelo poder da compaixão. Com essa certeza no coração, Camila Silva, agora Camila Almeida, Nogueira Silva, desligou as luzes do corredor e caminhou em direção ao futuro que ajudara a construir. Um futuro onde corações feridos, tanto literais quanto metafóricos, encontrariam uma chance de cura.